aula guiar. Era dois sócios lá, ficou lá, começou há 11 anos atrás, nesse novo lugar. Eu, como sócia, estou lá há 9 anos. Primeiro como sócia do Cocó, da sede Cocó lá na Vila Alberto. Isso, do lado, isso. A pizzaria ainda está lá, ele era um dos sócios, ele vendeu para mim, entendeu? Sou eu e outro. E a gente tem outra sede ali no Cinturão Militar, também a gente comprou, está com 7, 8 anos, então hoje os dois clubes é ACES, Academia Cearense de Squash. A federação também é a gente que estamos organizando agora o Nordestão, trouxemos o brasileiro ano passado, foi um evento top, que inclusive o Rádio Rock participou, a entrega dos kits foram aqui, foi muito legal, foi um evento assim, para subir o nível aqui do Ceará de verdade, dentro do squash mesmo, né? Dentro da comunidade squash. Então, vamos lá. Emagrece, saúde, ó, lá em cima. Anti-estresse, vai por mim, vocês vão bater naquela bolinha, vocês vão ser felizes. E social, porque além de você pegar e fazer novas amizades, lá é uma seita, tá vendo? Lá é uma seita. Vocês vão sair daqui tudo jogando squash, entendeu? Então, assim, somos unidos, quem vai praticamente não sai, viajamos juntos, viajamos pelo Brasil, viajamos pelo Nordeste, viajamos pelo mundo, viajamos juntos, e todo mundo é uma coisa assim tão acolhedora, uns compram dos outros, aquele negócio, tem um network incrível, é tudo lindo, não tem, dessa parte eu não tenho o que reclamar. Enfim, eu acho que o Bel passou pra ti. Como funciona? Sim. Ó, você tem que bater uma vez na parede, você vai bater quantas vezes quiser ao redor, mas apenas uma vez na parede. O objetivo é derrubar a bola 2 vezes no chão ao ponto do adversário não pegar, entendeu? Pode ser 1 contra 1 ou 2 contra 2, que tem até em dupla. Inclusive até a quadra é um pouco diferente, mas a diferença é muito pequena. Mas, enfim, dessas duas formas. As quadras são, normalmente, pode ser todas de vidro, mas no mínimo a parte de trás tem que ser de vidro, tá? E os pisos são amortecidos para a gente proteger o joelho do clube, são amortecidos. Alguns quadros aí por aí de condomínio não tem amortecimento, mas no geral o certo vai ser amortecida para você não se lesionar. Lembrando que é muito importante, é totalmente casada, a gente recomenda, inclusive a gente tem uma taxa de perca de aluno por lesão que é de 10 a 15%. E às vezes, normalmente quando essa pessoa lesiona, normalmente ela não volta. Porque ela fica com medo, ela fica com receio, ela perde a vontade, ela simplesmente, pra mim é uma coisa que me afeta muito. Eles têm que treinar, a gente realmente incentiva eles a fazer essas coisas, esses 2 minutinhos, como a gente tinha conversado, né? A musculação, ela é obrigação e o squash é diversão. É isso. Obrigada, gente. Boa noite, pessoal. Bem, Sérgio. Meu nome é Flávio, né? As pessoas me conhecem no segmento como Tio Flavinho. Eu sou responsável pela Tio Flavinho Assessoria, uma assessoria de corrida que agora no dia 1º de maio a gente vai estar completando 12 anos já no mercado, né? É um tempo bem, vamos dizer assim, satisfatório, né? A gente sabe que as empresas no Brasil elas não têm vida útil muito grande, né? E essas empresas que passam de 10 anos, elas têm que ser comemoradas, né, em relação a isso. E aí eu comecei com assessoria de corrida, sou formado há 25 anos, trabalhei em diversos outros segmentos, desde a educação física escolar até o futebol profissional. Joguei futebol de forma amadora, né, com o Leander, tentei ser profissional, até joguei uma vez, mas por satisfação pessoal, mas aquilo ali não era nada profissional. Mas foi interessante para mim, né? Tive experiência no futebol universitário também, joguei fora do Brasil, no restante do país, né? Que também foi muito bacana. E de 12 anos para cá apareceu o segmento de assessoria, que eu comecei, inicialmente ela era na Beira-Mar, era uma assessoria que trabalhava como se fosse uma educação física escolar para adultos. A gente ia para a Beira-Mar ali na frente do antigo boteco para brincar. Então as pessoas faziam circuitos de exercício, mas tinha um dia que era vôlei, tinha um dia que era carimba, tinha um dia que era bandeira,
tinha um dia que era carro de força, os adultos brincando. E aí, com o passar do tempo, a corrida começou a ficar muito presente ali na beira-mar, e as pessoas se interessando, e as corridas de rua aumentando, e a gente começou a procurar se especializar na corrida, né? Eu fiz alguns cursos de corrida aqui em Fortaleza, através da VO2, né, a metodologia que a gente utiliza, e depois eu fui para São Paulo em 2014 para fazer um curso de business em assessoria. Foi aí que deu um up, assim, na assessoria eu comecei a perceber que através daquela empresa eu poderia atuar em diversos segmentos, né, que é o que a gente faz hoje, né? A assessoria do Tio Flavinho, ela é uma assessoria que geralmente pega alunos que chegam naquela realidade, nunca tem corrido, e diz assim, ó, nunca corri, será que eu consigo? Não consigo correr 100 metros. Eu digo, ótimo, você está no lugar certo. E aí a gente vai, à medida que os alunos vão evoluindo e eles vão despertando interesse em outros objetivos, em novas distâncias, a gente vai, né, exigindo um pouquinho mais do aluno em relação a isso. Né? Eu já consegui trabalhar com que mais de 30 alunos se tornassem maratonistas, mais de 80 alunos se tornassem meio maratonistas. Eu tenho um aluno que correu 100 km e um que correu 92 km, né? E aí vai de acordo com o interesse do aluno. Não sou eu que digo para o aluno o que ele vai fazer, é ele que me diz, né? E em 2017 eu criei o Super Treino, que se chama Super Treino do Tio Flavinho, que inclusive eu já fiz também em parceria com a R2. Esse sábado agora, eu já convido todos, a gente vai estar realizando o Super Treino de número 50. Só não está com numeração maior, infelizmente, por causa da pandemia. Que é um treino que ele vai trabalhar todos esses objetivos no tema do meu bate-papo, que é trabalhar a corrida e os benefícios para a saúde física, a saúde mental e a questão social, né? E essa questão social ela divide no aspecto de eu me relacionar bem com outras pessoas e também o lado solidário, né? O Super Treino é um evento que as pessoas não pagam para participar. A gente pede para doar um alimento, que também não é obrigado. A única diferença de quem doar participa de alguns sorteios de prêmios que a gente consegue, e quem não doar não vai participar, mas vai estar inserido no evento, vai correr, vai ter as fotos, vai ter café da manhã, vai ter a massagem, só não vai participar do sorteio. É, exatamente, Gélio. Vale ressaltar que é melhor do que muita corrida de rua, né? Por quê? Porque o Super Treino eu consigo oferecer, já que é um público para 200, 300 pessoas, uma estrutura muito melhor, entendeu? E uma divisão de responsabilidades. Por quê? Porque o Super Treino ele tem duas frentes. Tem as assessorias que vão tomar conta dos percursos e da hidratação, e existe o patrocinador master que vai tomar conta do café da manhã e oferecer essa estrutura que a gente vai estar lá de recepção. E aí a gente consegue, com essa soma de colaborações, fazer um evento muito legal. Só para a gente fechar esse assunto do Super Treino, eu estou com os números aqui do Super Treino, e nas 49 edições que nós realizamos, a gente teve 843 quilômetros de percurso, né? 103 seguranças, 87 fotógrafos, 232 assessorias ou academias e grupos de corrida, 144 massoterapeutas, mais de 47 mil fotos, mais de 2.210 prêmios, 16 toneladas arrecadadas e 10.150 eu não vi não, ela chegando. Né? Então, assim, são números bem significativos, né? Eu brinco dizendo que o Super Treino ele vai ser igual ao UFC. Tem o UFC 289, vai ter o Super Treino 120. Enquanto eu tiver com saúde e força, eu vou estar aí, né? Exatamente. Aí no Super Treino a gente escolhe instituições que esses alimentos vão ser doados, né? Então a gente já arrecadou para mais de 20 instituições, a gente tenta diversificar, né? Para que a gente possa atender outros públicos.
Quando a gente faz eventos, por exemplo, no Mundo Pet, aí lá são arrecadados ração para esses abrigos de animais, né? São abandonados. Quando é para idoso, aí pode ser leite ou fralda geriátrica. E para instituições de crianças, aí geralmente a gente arrecada alimentos, né? O Super Treino, ele tem essa marca, e aí as pessoas brincavam muito. Flavinha, já vai estar organizando corrida de rua. Eu disse, não quero. E acabou que ano passado eu comecei a estar organizando corridas de rua, né? Comecei com corridas de pequeno porte, 300, 400, até no telão passa uma corrida da GCF, que são a Associação dos Gestores da Caixa Econômica Federal. Eles me contrataram e eu fiz com toda a estrutura de uma prova oficial, certo? Eu faço de acordo com o que a pessoa queira. Então, por exemplo, a R2 vai no aniversário de 9 anos. Vamos fazer a corrida da R2. Aí a gente vai desde a camisa, medalha, troféu, inscrição, permit da Federação de Atletismo, regional, todas as liberações necessárias para que a gente possa estar fazendo, né? E eu vou já antecipar aqui, já que é um ambiente bem agradável e é um momento especial, a gente vai estar organizando em julho a primeira corrida do Supermercado Guará, que vai ser para 1000 pessoas, né? A gente vai estar já elevando um pouquinho o nosso bastão, né? A gente vai estar subindo um pouquinho a régua, e aí a gente conta com a participação da R2, das assessorias e dos grupos também de outras modalidades como o Squash. Pode caminhar, Flavinho? Pode caminhar, pessoal. Não tem problema, não tem você vai estar inserido, né? E aí a corrida, dentro do que a gente se propôs a falar, ela é um esporte que ela realmente tem esse poder, tanto social como de melhorar a saúde mental como física. Eu digo que a corrida é um dos poucos esportes que a sua idade aumenta e você, se treinar da forma correta, você não vai perder rendimento, você muitas vezes melhora. Pessoas começam a correr depois dos 40 anos, com 50, 55, elas conseguem ter resultados melhores em RP, né, que é recorde pessoal, de distância de 5, de 10, da distância que ela treina. E ela trabalha essa questão social também, porque existem as viagens, existem as provas em outros estados. Aí a assessoria tem esse algo a mais em relação a quem corre de forma aleatória, né, individual. Ela te proporciona uma estrutura de uma relação de, vamos viajar, gente. A última corrida que fez a assessoria foi para Buenos Aires. Nós levamos 6 atletas para fazer maratona lá, entendeu? E vai desde a organização, de onde vai ficar, de estrutura de inscrição, a roupa que a gente manda fazer específica para a prova. E isso a gente vende esse serviço, mas o que a gente mais procura deixar para o participante é a questão da emoção que ele teve através daquela prática. Quem participou do Norte-Nordeste, do Brasileiro de Squash, vai lembrar daqui a 20 anos, eu participei de um Brasileiro de Squash que teve e tal. Isso fica. Então isso é muito mais do que às vezes a medalha que você recebe lá naquele momento, né? E a corrida ela te possibilita isso. A questão da saúde mental, né? A gente hoje cada vez mais escuta e lê que o esporte e a atividade física ela melhora, combate a questão da ansiedade, combate a questão da depressão. Eu já tive alunos que tomavam 16 comprimidos por dia e com os treinos contínuos, disciplina no que estava fazendo, ela ficou livre dos comprimidos, o médico deu alta, entendeu? E a atividade física, assim, não só a corrida, né? Não estou aqui querendo falar, mas no geral, como ela é importante, né, para essa questão da saúde mental. Hoje em dia se fala muito, né, em relação à saúde mental. Então, assim, que a gente procura estimular os nossos filhos mais novos a terem uma cultura de atividade física, certo? Para que eles cresçam vendo os pais praticando, para que aquilo ali seja um exemplo positivo para ele, entendeu? Em relação a isso, né? Sem falar nos benefícios da saúde, como melhora do condicionamento cardiorrespiratório, né? Fortalecimento dos músculos, ossos e tendões, né?
a corrida em si como um mecanismo de ajuda na perda de gordura ou manutenção do peso, né? Então, assim, é um tema muito amplo que a gente pode ficar aqui a noite toda falando, certo? Mas a pessoa que vivencia aquilo, ela realmente vai experimentar algo diferente, entendeu? Como eu disse, eu estou falando da corrida aqui, mas eu amplio isso para qualquer atividade que seja. Se você tiver um bom profissional que lhe oriente, lhe dê o suporte em relação a boas fichas de treino, boas planilhas de corrida, bons treinos planejados para dentro do seu padrão de condição física, certo? Você vai conseguir sempre estar evoluindo. E isso é o grande X da assessoria. Prescrição de treino, muita gente faz, na internet você encontra. Mas será que aquela prescrição é específica para a Flávia? Será que essa prescrição é específica para a Viviane? Entendeu? Então, assim, se for, você vai ter resultado. Porque a atividade física ela é tão interessante que até você treinando errado, você melhora. O problema é que se você treinar muito errado, aí a lesão vai chegar. E aí, a responsabilidade do profissional é essa, não deixar com que isso aconteça. Certo? Por isso que a importância da avaliação física, do trabalho de fortalecimento, porque não vai te deixar totalmente isento de lesão, mas vai diminuir o risco dela, entendeu? Então, assim, eu tenho alunos de corrida online, São Luís, Quixadá, Crateús, Brasília, Bélgica, Portugal e da Califórnia. Da Califórnia ele está sem treinar, mas já ele volta. E esses alunos, por exemplo, meu aluno de São Luís, ele já deixou de ser meu aluno, foi para uma assessoria lá presencial, saiu, foi para outra, e depois ele disse: Flavinho, eu tenho um suporte muito maior contigo em Fortaleza do que com eles aqui. Porque tu fala comigo, tu me dá um retorno, tu me dá um feedback, tu avalia, entendeu? Então, assim, a gente precisa ter essa atenção com a aula, porque se ele se sentir bem assistido, se ele se sentir bem acolhido, ele não vai sair nunca da tua assessoria, entendeu? Eu tenho alunos como o Mauro, o Flávio, são alunos que estão há 9, 10 anos na assessoria, entendeu? E estão lá super bem satisfeitos. Então, assim, é isso que eu abro para perguntas, se vocês não está na hora de pergunta, mas era esse bate-papo que eu queria passar para vocês em relação a isso e convidar vocês a participar do Sábado do Super Treino, tá certo, pessoal? Obrigado! Uhul! Eu queria só pegar o gancho aí do tio Flavinho com relação a essa questão de manter os alunos dentro da academia. A gente faz esse trabalho, Flavinho, de ligar para os alunos. Por exemplo, o aluno se matriculou na R2, no dia seguinte ele já recebe uma ligação de pós-venda para saber se ele já fez a avaliação, se ele já marcou a avaliação, se ele já foi na academia, porque às vezes a pessoa se matricula e não vai, né, no dia seguinte, enfim. Após 7 dias. Você não foi aí? Aí ele tirou no livro pra ela. Enfim, após 7 dias, a gente faz uma ligação novamente para essa pessoa, que é a ligação de 7 dias, para saber se nessa semana de 7 dias ele já foi para a academia, ele já iniciou os treinos, ele já fez a avaliação física, se gostou do treino, se já fez tal aula, se não fez, enfim. Então, todo esse trabalho, esse cuidado é justamente para manter a pessoa motivada, porque depois que ela faz a avaliação física, ela tem ali o diagnóstico dela, ou favorável ou não, né? Enfim, ela começa a se exercitar. A partir do momento que ela começa a ver mudanças no corpo dela, na mente dela, enfim, ela começa a se sentir melhor com aquilo, a autoestima, isso é tão gratificante para um profissional, para um professor, para uma academia. A gente costuma dizer assim, a gente quer o aluno, aquele aluno que ele nunca treinou. Aquele que nunca treinou, pra gente, é o melhor que tem, entendeu? Se a gente pudesse escolher, a gente só gostaria de ter esses, entendeu? Por quê? Porque esse a gente consegue transformar. Esse a gente consegue ver uma melhora na qualidade de vida dele. E o feedback é muito importante, entendeu? Tanto negativo quanto positivo, porque isso faz com que a gente cresça no que a gente acredita ser, entendeu? A R2, assim como todo mundo que está aqui, eu tenho certeza que
preza por isso, por prestar o melhor atendimento, querer prestar o melhor serviço para as pessoas, em busca de quê? De qualidade de vida, que a gente sabe que quanto mais isso vão passando os anos, a gente vai sempre se contaminando com um monte de coisas, aí a mente da gente fica cheia de perturbações, e a forma que a gente tem de ter uma qualidade de vida, de poder ter uma longevidade, digamos assim, é manter uma atividade física, entendeu? Então, assim, qualquer uma dessas que estão aqui, dessas áreas aqui, são valiosas, entendeu? Eu acredito que a pessoa que se propõe a se exercitar, ela já vai na frente da maioria que não faz nenhum tipo de exercício. A gente tem que se preocupar com isso, é uma bandeira que a gente levanta e a gente tem que levantar sempre, porque é importante, de uma maneira geral. Lá na academia, ainda pegando o gancho um pouquinho, a gente tem a questão do R2 Kids, a gente tem, vou falar um pouco do que a gente tem crossfit, a gente tem hidroginástica, a gente tem natação, a gente tem yoga, a gente tem aula de dança, a gente tem a ginástica de uma forma geral, a gente tem o R2 Kids, a gente tem o spinning. Então, assim, a gente tem um monte de variedades, de modalidades, de formas de se exercitar de formas diferentes, entendeu? Isso facilita a permanência do aluno, porque muitas vezes o aluno, ele tá ali desmotivado, cansado de só fazer a mesma coisa, aí, não, hoje eu não tô a fim de treinar, hoje eu vou nadar. Aí ele vai dar uma nadada, não, hoje eu não tô a fim de nadar, eu vou dançar. Aí vai lá, extravasa, dança, vai até o chão, sobe, desce, enfim. Hoje eu vou pedalar, entendeu? Então isso facilita, no caso de ser uma academia que se propõe a prestar o melhor serviço em todos esses sentidos, entendeu? Então eu acho que é muito válido a gente estar aqui falando sobre esse tema, mesmo não tendo um público enorme, entendeu? Mas com certeza quem está aqui prestou atenção, pouquinho em pouquinho que a gente consegue um montão lá no final, entendeu? Então, assim, queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Acho que a Flávia vai passar os vídeos. O nosso é o do último aniversário, como eu falei. O seu é do teu evento, né, Gel? De alguns eventos, e o tio Flavinho também, né? De alguns dos eventos. Só para vocês terem uma ideia e se motivarem, né? Não? Obrigada. Eu tenho uma pergunta. Boa noite, gente. Eu malho em condomínio, né, na academia do condomínio, com o meu personal. E eu tenho uma dúvida sobre se eu quiser começar na R2, mas eu quero muito continuar com o meu personal, né? Já criei um vínculo, levá-lo para R2. Opa! Isso é possível? Quando a gente voltou da pandemia, e até mesmo durante a pandemia, essa prática de atividade física em prédios, em condomínios, ela cresceu bastante, entendeu? Eu posso até afirmar que a gente perdeu muito aluno por conta dessa prática, entendeu? A gente acredita que, assim, esses alunos que estão treinando em suas casas, nos condomínios, com os personagens, já têm afinidade, já se conhecem, esses alunos eles não vão voltar para R2, entendeu? Na nossa opinião. O que acontece? Cada vez mais a gente tem acesso à informação, à questão da saúde, como eu falei, então a gente sempre vai estar recebendo e captando mais alunos. No seu caso, o seu personal, ele pode vir para a academia e se tornar um personal da R2, ele paga uma taxa de personal, ele tanto pode treinar na academia, como ele pode prestar o serviço de personal a você e a mais 50 pessoas, entendeu? Ele se torna um aluno, entendeu? E você vem e pode ter aula tanto com ele, que já tem uma certa afinidade, ou não. Você pode vir com ele, ou então você pode vir só e conhecer os nossos professores que a gente tem na academia. A gente tem um book de professores que estão disponíveis a darem esse tipo de treinamento, mas se você quer trazer o seu, é só ele vir, pagar a taxa de personal e se tornar aluno. Como eu falei, ele treina você e a turma que ele quiser, entendeu? É um valor só. Você ainda usufrui de outras atividades também. Sim. Exatamente, você não só vai treinar, como vai poder fazer esse mundo de atividades que a gente falou que a gente oferece lá, entendeu? Porque você não vai vir só no dia do treino, na hora dele vai embora. Sim. A legal da R2 é isso, como eu disse, o único esporte que eu gosto é o esporte. Porém, quando eu estava na academia, um dos motivos que eu entrei, inclusive, na R2 foi esse, quando eu vi que tinha várias opções, porque tem dias que você simplesmente não quer. Não
musculação, não tô afim de fazer outra coisa. E o fato de a gente ter várias opções é muito bom, de verdade, assim, eu acho. E vocês, eu lembro quando inaugurou, foi a festa lá no grupo, todo mundo foi pra R2, porque a gente, primeiro que é perto, né? Primeiro que ó, estamos fechando essa parceria, viu? Não, já fechamos. Além dos... Olha aí, ó. Já tá fechado aqui do lado. Galerinha, ó, já estão sabendo, né? A gente conversa mais tarde. Então é isso. Alguma pergunta do Squash que alguém queira saber? Das outras coisas, né? O corrida, Da corrida também, porque eu tô aqui segurando o microfone. Você falou que faz parte da federação, né? Squash. Pronto, aí tem quantas escolas aqui em Fortaleza? Só somos sócios. Só vocês? Nós temos 2 sedes, nós somos o único clube de Squash, inclusive. A gente atende até os condomínios, a gente pega tudo isso a gente pega. Então, a gente pega os 2 clubes, né, que são os únicos de Fortaleza, e a gente também atende nos condomínios. Então, é até inevitável que a gente fosse a federação. Era inevitável, assim, gente sei. Ainda não. E até, assim, a gente organiza muito evento, agora, assim, falando de campeonatos em geral, a gente tem o circuito cearense. Dentro do circuito cearense tem 2, 3, até 4 etapas. Fora isso, a gente faz outros eventos dentro do clube. Ano passado a gente trouxe o brasileiro, esse ano a gente está organizando o Nordestão, porque o squash dentro do Nordeste ainda não é tão forte. Na verdade, o estado que é mais forte é aqui no Ceará. E a minha ideia, o meu projeto aqui deste ano é fazer com que o squash cresça no Nordeste inteiro. É trazer o pessoal do Sul-Sudeste, que é muito forte, para baixo, e fazer os nossos aqui do Nordeste subir, assim, crescer mesmo, para chegar no mesmo patamar que ainda não é. Mas vai chegar, tá bem pertinho, a gente consegue. Atualmente está na moda o beach tennis, né? Como é que vocês veem essa questão? Porque, querendo ou não, não sei se concorre com você, entendeu? Mas o boom agora é do beach tennis, né? Então, todo mundo foi picado aí por esse mosquitinho. E aí, eu queria saber como é que você está vendo essa questão desse mercado agora aí para você. Ao contrário de vocês, assim, nós somos focados no esporte, somos focados no esporte. Apesar que numa das nossas sedes tem 2 quadras de beach tennis. A gente montou essas quadras assim, quando estava começando, só tinha a gente e a Santa Praia. Só era nós 2 com o beach tennis. Nunca foi nosso foco. O beach tennis sempre foi um coisinho a mais para quem queria brincar. Eu considero, assim, a gente tem muito atleta nosso que foi pro beach tennis, mas tem muito atleta também que joga squash, vai pro beach tennis e não consegue, não é o mesmo jogo, não é a mesma coisa. Não, a pessoa não tem aquele mesmo feeling, não é mesmo. Na verdade, aí é uma coisa bem particular minha, considero o beach tennis um esporte mais fácil de lidar comparado com o squash, entendeu? Porque o squash é muito rápido, é muito dinâmico, a pessoa corre, são 60 metros uma quadra ali, a pessoa corre aquilo ali umas 300 vezes em 15 minutos, às vezes ele vai pro beach tennis, ele passa um tempo no beach tennis, ele brinca um pouquinho no beach tennis, mas ele acaba voltando, uma hora ou outra ele acaba voltando, porque ele não consegue, não é a mesma, se ele foi mordido pelo squash, ele não vai conseguir ficar no beach tennis. Obviamente, para eu trazer hoje mais atletas é bem mais difícil. Porque vamos lá, o cara quer jogar um esporte de raquetes. O beach tennis tem em toda a esquina, é mais acessível, porque o cara, o professor ali bota 10, 15 alunos numa turma, lá não. Mais fácil. Mais fácil. Mas assim, ele bota 10 alunos ali na quadra. O squash é no máximo 2 alunos por aula, uma aula muito mais personalizada. Literalmente, antes da pessoa ir para o clube, ele vai preencher um questionário. No questionário tem uma pergunta: você quer fazer o quê? Emagrecer? Virar um profissional? Quer ir se divertir? É um hobby? O que é que você quer fazer? E o professor vai fazer a sua aula de acordo com o que é aquilo ali. Você quer emagrecer? Vai correr dentro de quadro. Você quer virar um profissional? A técnica é muito mais dedicada. Você quer se divertir? A gente já sai ali, ei, ó, aquele ali é Joãozinho, aquele ali é Cicrano, olha aí, vocês vão se entender. Aquele ali faz não sei o quê, aquele ali, vamos beber uma cerveja todo mundo junto, no fim de semana tem churrasco, entendeu? Então assim, a gente sabe como pegar o atleta. Mas ele tem que entrar, ele tem que querer, querendo ou não, é mais difícil. Principalmente também que o squash ainda não é 100% conhecido. Não é, aqui no Ceará não é. No máximo, muitas vezes, eu já fiz uma palestra dentro da Unifor que tinha 100 personal trainers. 100. Alunos, na verdade, educador físico, né? 100 educador físico. Alunos de educação física. Pronto, pra ajeitar. E eu perguntei o que era squash, acho que nem 15 pessoas levantaram a mão dentro de um curso de educação física.
Aí o que a gente fez? A gente entrou na UES, pegou a cadeira de raquetes, e a gente começou a tentar trazer, todo semestre vai uma turma da cadeira de raquetes lá no clube para saber o que é o splash, entendeu? E ainda assim eles vão passando e olham o beach tennis, e aí, esse aqui eu posso fazer? É desse jeito. É um desafio? É. Mas assim, todo mundo tá assustado? Não tô, assim, assustado. Desafio, sim. Assustado de verdade, não. Assim, o público, né, eu estava lendo ontem, 30%, mais de 30% da população brasileira é totalmente sedentária, a gente não fazer nada, né? E aí é muita gente que tem pra gente captar, entendeu? Muita gente, né? Então assim, por isso que o Super Treino, ele é um atrativo, porque o Leander pode convidar um vizinho dele, vamos lá conhecer, e ele vai ver aquele ambiente com 300 pessoas, com gente bonita, um ambiente agradável, com estrutura muito top, com café da manhã, com massagem, e às vezes ele ganha um prêmio e sai com óculos escuro esportivo que eu ganhei lá na Ótica Diniz, ou recebe uma fotozinha lá na hora e já sai com a foto, ou recebe um conjuntinho lá da Corpo Malhado, né? Já consegui tênis da ASICS, óculos da Oakley, são super prêmios bem bacanas. É, exatamente. E aí, tanto que eu tô correndo para fazer o sorteio de 50 prêmios no sábado, né? Não, eu quero fazer isso. Eu quero fazer e você vai mostrar que é possível. Por exemplo, quando eu tenho os alunos novos, que eu faço a propaganda do Super Treino, a primeira coisa que eles dizem, não vou não, eu nem como, não, mas isso aí não é algo que vai lhe impedir de ir. Você vai caminhar. Eu tenho um grupo com profissionais de educação física, bem mais velhos do que eu, e eu sempre fico convidando, sabe? E Mário Léo, que foi árbitro profissional, e outros que foram meus professores. Aí eu consegui hoje que 4 disseram que iam, né? Aí eu fiquei super feliz, porque os caras são profissionais de educação física, tem um lastro de atividade física em diversas outras experiências, mas os caras estavam meio parados, né? Aí nesse mesmo sábado a gente tem jogo no campeonato que tem de futebol Society Master, que é acima de 50 anos e 55. Eu jogo porque eu sou goleiro e goleiro pode ir acima de 40, ainda não cheguei aos 50 nem 55, certo? E aí o outro disse assim, não, Giovanni, você não vai não, porque a gente tem que jogar à tarde, tu não tem mais idade para isso não. Aí ele disse, não, eu vou com a minha esposa para caminhar até o primeiro ponto de hidratação, que foi o que o tio Flavinho disse, e voltar. Eu disse, isso não vai atrapalhar o futebol dele à tarde, entendeu? E eu tenho certeza que a esposa dele, que não faz atividade, ela vai se encantar, entendeu? Então assim, nós temos uma responsabilidade social tão grande, certo? Porque uma pessoa que pratica atividade física, ela tem algo a mais de quem não faz, certo? Isso não é preconceito com quem não faz. Porque quem não faz, é só ela começar a fazer que ela vai estar inserida nisso. Para vocês terem ideia, as grandes empresas multinacionais, grande parte dos executivos, eles praticam atividade física. Aquele cara que praticou uma maratona, aquilo ali serve como um ponto positivo no currículo dele. Porque sabe que é uma pessoa que passou por todo um processo de preparação, que não é fácil e alcançou aquele determinado objetivo, entendeu? Para vocês verem como é importante isso, leve em consideração como saber falar uma segunda língua, o inglês, o espanhol, entendeu? Isso é algo a mais. Então a gente precisa estar aberto a isso, por qualquer atividade que seja, entendeu? Então fica o convite para todos. Sigam lá, tio Flavinho Assessoria, lá já está o informativo de como é que faz para ir no sábado. Eu vou mandar no nosso grupo para vocês colocarem, né? O pessoal da R2 já vai estar lá presente, né? E aí vai ser bem bacana esse troca de experiência. Pronto, cada pessoa a pessoa que doa 3 quilos de alimento, ela vai receber uma pulseira que tem um número. Aí no final do treino você vai para lá, caminha ou corre. Quando volta vai ter o café da manhã, vai ter massagem, você vai ficar lá e quando dá 7h45 da manhã, a gente começa a fazer o sorteio. Depois eu vou dar um link para a pessoa
ótimo, olha aí. Falta só 49. Não, eu já consegui vários. Eu já tenho DR2 também. Eu já tenho da Seara, tem umas bolsas térmicas da Seara com vários produtos. Olha aí, tem sorteio da Corpo Malhado, para quem as meninas que praticam atividade física sabem, né? Que é um produto de qualidade, de bem com a vida. A gente consegue kits com produtos saudáveis, certo? Marcelo é nosso parceiro também. Quer perguntar alguma coisa? Pergunte, meu bem. Deixa eu começar, né? Já tô com o microfone. Pronto, eu fiz lives gratuitas no meu Instagram. Eu comecei fazendo segunda, terça, quarta, quinta e sábado. Era abertas. Meu Instagram tinha cerca de 5.000 seguidores e ele aumentou, certo, para 7.000 seguidores em um espaço curto de 3 meses. E foram lives bem interessantes, porque eu não cobrava. Quem era meu aluno e quis continuar pagando, continuou. Quem não era, poderia deixar de pagar. Quem deixou de ser, poderia estar fazendo também, porque era acesso livre. Algumas empresas faziam os treinos no Zoom, né, fechado. Eu optei em fazer aberto, porque eu vi a necessidade que as pessoas tinham de se ocupar, e a atividade física é algo muito importante, né? Isso, exato. Então eu tinha aquele meu horário de trabalho lá, certo? Eu continuei fazendo a planilha de corrida. Teve um período que as pessoas não podiam nem correr na rua, que a polícia abordava e que pode ir para casa, senão eu vou levar para a delegacia, né? Meio que absurdo, mas não vamos entrar nesse mérito. E aí eu fiz lives gratuitas. Eu depois de 2 meses, no sábado pela manhã, era sempre 11 horas da manhã. Eu fazia aula 100%. E as pessoas gostavam porque eu interagia, eu via o nome das pessoas, eu participava, eu via lives de vários cantos do Brasil todo. Mizuno, ASICS, aquela academia Varitec, via, sabe, aí eu olhava assim, 40 pessoas fazendo, 20, e eu disse, caraca, 60.000 seguidores, 500.000 seguidores, aí a minha 110 pessoas fazendo, sabe, 80, aí eu fechava uma parceria na Corpo Malhada, aí ia fazer a live lá na Corpo Malhada, no Instagram dela, aí eu pegava os seguidores deles, levava os meus, então eu consegui criar um produto que me ajudou em ter alguma renda extra, e eu ajudei as pessoas a se manterem ativas. Eu fazia tanto esforço que no sábado pela manhã, depois de determinadas semanas, eu passei mal dando treino. E a minha sorte, que Deus é maravilhoso, que a live caiu, sabe? A live caiu e minha vista escureceu. Aí eu disse, caraca, meu irmão, eu ia desmaiar, eu ia virar como é meme, né? Pra todo mundo. Aí eu esperei uns 5 minutos, eu sempre tinha água, tinha um gelzinho de carbato e tal, tomei. Aí quando já tava no finalzinho, eu disse, galera, a gente já tá finalizando e tal. Aí eu fiquei fazendo terças, quintas e sábados, pra eu ter um dia de descanso, porque era tão cansativo. Eu fiz 69 lives e no final eu tive uma estafa. Quando terminou que o primeiro momento da pandemia, eu não queria mais saber de atividade física naquele momento, tinha dificuldade de fazer, porque eu fiz de uma forma tão intensa e as pessoas elogiavam, diziam, Flavinho, eu vejo um professor, ele bota um aluno, exemplifica e ele fica lá contando, e a tua tu faz 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos,
E eu fazia mesmo, entendeu? E foi tão gratificante que a gente também teve um retorno em relação a isso como empresa. Quando teve a primeira parada da pandemia, a gente tinha cerca de 40, 50 alunos ativos. E depois, eu acho que meio como gratidão, as pessoas se matricularam na assessoria e eu cheguei a ter 120 alunos na assessoria, que elas diziam, era um depoimento, Flavinho, eu agradeço que você me fez bem na pandemia, porque senão não sabia o que eu ia fazer, entendeu? E aí, para finalizar minha fala, eu fiz um desafio só com os alunos, participou, você, meu bem, participou, o Félix já estava, a Ellen também, que eu fiz grupos, que as pessoas tinham que fazer atividade física durante o dia, 2 vezes por dia. Aí eram 30 minutos que ela podia diversificar, subindo escada, aula de yoga, aula de abdominal, elas escolhiam e faziam, e a gente marcava no Instagram, nos stories, e aí a gente arrecadava alimentos, que valia ponto. Em 2 semanas a gente arrecadou 2 toneladas de alimento. Eu saí em Fortaleza, ia pegar na casa do Nuno, lá no Conjunto Industrial, 80 quilos de alimento que ele conseguiu no trabalho, aqui. E aí depois eu tive a ideia de convidar outras assessorias que participavam do Super Treino. A gente fez esse mesmo desafio durante 2 semanas e nós arrecadamos 16 toneladas de alimento online, tudo online. A gente falava e a gente ia lá pegar, entendeu? Eu passava mais tempo rodando de carro no dia do que propriamente fazendo outra coisa. E essa última live eu tive a presença de 314 pessoas fazendo aula do início ao fim e mais de 1000 pessoas passaram na live, né? Então assim, a gente mostra como eu aqui em Fortaleza, na minha assessoria de médio porte, mas que penso de forma grande, a gente consegue captar, entendeu? E impactar muitas pessoas, tá certo? Então, foi dessa forma que eu trabalhei na pandemia. Obrigado. Muito legal, viu? Muito legal mesmo. Para mim, um pouco impossível, né? Na pandemia, um pouco impossível para mim na pandemia eu fazer algo muito grande e gratificante para os meus alunos. Era realmente possível. Na verdade, tudo que eu tentava fazer era não esquecer a gente. Era a minha meta, não esqueça do Squash, não esqueça do Squash. Então, a gente fez alguns meets, aí trazia pessoas de arbitragem, a gente trazia um profissional para fazer o meet, onde ele dava aquele negócio da saúde mental, ensinava como o atleta tem que melhorar a saúde mental. Era uma coisa mais teórica do que técnica. Mas eu acho que realmente o diferencial foi a questão do social. Os grupos existiam, eles estavam funcionando, todo mundo conversava entre si. Eu não fiquei um dia dizendo que eu estava sozinha na minha casa, porque eu sempre tinha, querendo ou não, aquele grupo que estava sempre se comunicando, aquele grupo que estava contando os minutos. Na verdade, teve desafios de brincadeiras dentro dos grupos. Foi mais. Casa, né? O desafio você pegava a raquete, batia na parede dentro de casa, aí quem conseguia mais, aí te fazia um vídeo, quem conseguia mais, ficava batendo na parede, a gente fez brincadeiras. Nosso diferencial aí foi fazer brincadeiras. Meu objetivo era não esqueçam do Squash nunca. Porque eu comecei a ficar preocupada, que dava um mês e meio, não voltava 2 meses, meu Deus, daqui a pouco esse povo não sabe nem o que é o Squash. Aí a gente sempre estava tentando fazer coisas desse tipo, porque é um momento difícil, a descontração é tudo, e a amizade nessa situação aí foi muito importante, acho que para todos mesmo. Então, eu não tinha muito para fazer no físico, mas fiz muito no teórico, no psicológico, e foi por aí. E deu tudo certo, todo mundo voltou, na verdade, quando começou a sair da pandemia, eu nunca tive tanto cliente na vida. O povo tudo desesperado para voltar, a aluna que eu não via, sei lá, 5 anos, quando apareceu assim, brotou do chão, assim, desesperado para voltar. Mas é isso. Então, eu como avaliador, fiquei fechado, né, a sala de avaliação, até porque o atendimento é um local fechado, um ambiente fechado, e aí essa atividade ela ficou fechada por um tempo na academia. Então, a avaliação é uma corrida do qual eu sou responsável também. Tive imensa dificuldade no retorno da corrida, na questão das máscaras, que era obrigatório de máscara, e tinha muitos alunos que não queria. Então tive vários problemas.
Mas a academia em si, ela teve a atividade dela com os professores fazendo. Vou passar para a Carol falar um pouco mais sobre isso, tá mais por dentro dessa parte. Mas a academia ela fez o movimento dela também, que inclusive no final da fala da Carol, que é a questão do resgate dos alunos, eu converso com muitos alunos na academia que estão na academia desde o início, desde 2015. E aí eles perguntam, rapaz, você ainda está aqui na academia? Eu tenho que sair da academia, mas eu não consigo. Então esse é o relato que eu ouço de alunos que estão lá desde a inauguração. São muitos, né, que falam que tenta sair da R2 e não consegue. E alguns até que já saem retornaram também. Né? Vou passar para a Carol para falar um pouco sobre o trabalho da R2 dentro da pandemia. Então, a academia, assim que a gente precisou ser fechada, né? A princípio a gente não pensou em nada. Foi tudo muito rápido, né? A gente achava que ia durar 1 ou 2 meses e que mês que vem tá tudo voltando, enfim, e não foi. Então a gente ficou meio sem saber o que fazer. Depois do passar do tempo começaram as questões das lives. Muita gente fazendo live, até os nossos próprios professores na casa deles faziam as lives deles, com os alunos deles, os personagens, enfim. A gente sempre prezava muito pela questão da segurança. Então, como a gente não podia abrir a academia para ninguém podia entrar, nem o meu profissional podia entrar lá dentro da academia para estar fazendo uma aula, fazendo uma live, entendeu? Então, a gente não trabalhou com live. Quando houve uma primeira liberação, o que a gente fez? A gente chamou a nossa agência de marketing e combinou, assim, com distanciamento, com um horário marcado, que o profissional gravaria uma aula dentro da academia, no nosso ambiente, no nosso espaço, com a nossa cara, com a farda da R2. Então era uma coisa que a R2 estava oferecendo e não o aluno, o professor lá da casa dele, entendeu? Então a gente tinha muito essa preocupação com relação à segurança, a se lesionar, a se machucar, até o próprio Flavinho, de tanto que fez, se sentiu mal. Imagina o meu profissional dando um treino que não era na R2, não era com a farda da R2 e acabar tendo um problema maior alguma pessoa que estava ali assistindo. Então a gente não fez live, a gente gravou vídeos, aulas, entendeu? A gente disponibilizava uma vez na semana uma aula nova. Então a gente teve uma aula de funcional, um profissional da gente dando aula de funcional, uma aula dentro das limitações da pessoa dentro de casa, o que ela poderia fazer diante do cenário que ela tinha na casa dela: sofá, uma toalha, um saco de feijão, um saco de arroz para estar levantando, enfim. E aí ficou uma coisa bem legal, a gente teve uma aceitação muito boa. A gente divulgou isso, também tiveram bastante pessoas que passaram a seguir o Instagram da R2 por conta dessas videoaulas que a gente fazia. Com relação aos alunos da gente, a gente também manteve um contato com eles, mas via Instagram, porque a gente não tinha um grupo, porque a gente fala de um número muito grande de alunos, então a gente não tinha esse contato. Obviamente as minhas gerentes que estão aqui, Vivi e Gerli, têm esse contato, mas não é com a maioria dos alunos, claro, é impossível. Então era via Instagram. Cada modalidade acabava que tinha um grupinho, mas não conseguia se comunicar com todo mundo, né? Então era via Instagram que isso acontecia. De que forma? As pessoas perguntando quando é que vai abrir, quando é que vai voltar, enfim. E a gente, durante todo o período de pandemia, todo o tempo que a gente foi impedido de funcionar, a gente teve que colocar para todos os nossos alunos esse período integral. Então foram quase, até mais, né? Teve gente que quando a atividade foi liberada para funcionar, não quis voltar. Então a gente ainda teve que segurar essa pessoa para que quando ela se sentisse segura em voltar a fazer atividade física, ela recebesse esse período que ela, enfim, não tinha pago, mas não tinha utilizado. Então, assim, em termos financeiros, isso foi um baque muito grande, entendeu? Mexeu muito com a estabilidade da academia, e eu posso dizer que, ao contrário dos seus pais, graças a Deus, assim que a gente voltou a funcionar, a gente não teve esse boom, não teve um monte de gente querendo entrar. Pelo contrário, agora que a gente conseguiu recuperar o número de ativos que a gente tinha no período do fechamento da academia. Então, só agora que a gente conseguiu isso. Foi um trabalho aí eu nem sei do que, de um super-herói para a gente conseguir se manter em Fortaleza, e vários boatos de que a gente iria fechar a qualquer momento,
Mas graças a Deus a gente conseguiu e a gente está aqui e a gente não pretende sair. A gente já se sente super à vontade. Então foi isso. Muito boa a sua pergunta. Quer fazer? Meu Deus, eu vou ao banheiro. Então, eu sou a Vivi, gerente da melhor academia de Fortaleza, a R2. Então, a minha pergunta, na R2 a gente trabalha muito com planos, né, mensal, semestral e anual principalmente, é o carro-chefe. Então, a minha pergunta para a Gel, dos Quest, como vocês trabalham lá? Se vocês trabalham com plano, quantas vezes por semana? Não, assim, a gente também trabalha com plano mensal, trimestral, semestral e anual. Inclusive, tem alunos de 10, 15 anos que só fazem renovar o anual. A gente também teve esse baque aí dos alunos que pararam. Os mensais, a maioria dos mensais acabou deixando pra lá e tal, mas entre trimestral, semestral e anual, a gente também teve que repor. A gente viveu muito tempo, como eu disse, graças a Deus, apareceu realmente gente, brotou gente do chão que não andava nesse baixo há muito tempo e a gente conseguiu se manter com esses que voltaram, porém realmente a gente teve que dar esse prazo e é aquela situação mesmo de voltou ao clube, aí o pessoal não queria voltar com medo. Foi um psicológico, a gente ligava e falou, mas você pode voltar, o clube está seguro, não sei o que, vamos voltar, você não tem mais que ficar em casa, não, isso não é bom para a sua saúde, não, meu filho, volte. Foi mais ou menos assim esse processo, realmente. Então, o nosso carro-chefe é por aula 2 vezes na semana, tá? A gente tem a opção de aulas 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, 5 vezes na semana. Se quando você começa a virar uma atleta, você começa a sonhar com squash. Olha, esse aqui. Você começa a sonhar com squash. E aí acaba que você não quer só fazer aula. Você quer começar a jogar com outras pessoas. Então a gente tem um plano que é jogo livre, que a gente chama. Que é quando o cara paga por mês, né? O atleta paga pelo mês. E ele pode ir qualquer dia da semana, qualquer hora, qualquer momento que o clube esteja aberto para jogar com os amigos. Lá no clube, realmente não é grande. Tipo um racha. Depois que ele começa a aprender, ele chega assim, um certo ponto, ele já não tem mais tanto, se ele não vai competir, né? Ele não vai mais participar de grandes campeonatos, ele até passa um pouco assim as aulas e começa a fazer só o jogo livre. E a gente tem grupos, né? Como realmente os nossos atletas são bem menos, a gente tem um grupo só da sede do Meireles, um grupo só da sede do Cocó, um grupo só feminino, inclusive feminino, que é uma coisa, o squash é 90% machista. Na verdade, eu sou a única presidente de federação feminino no Brasil. Eu brigo muito, é uma briga constante essa parte do feminismo pra mim, porque o squash é masculino. Quando eu entrei, há sei lá quantos anos atrás, só era eu e mais 2 mulheres, né, do squash. Uma era minha prima. Então, assim, eram 3 mulheres só que tinha, e eu vesti essa camisa de vamos trazer mulheres para o squash. Hoje ele está entre 30% e 35% da quantidade de mulheres dentro do squash. Se vocês terem ideia, a briga, a gente trouxe, no Brasil, a gente também trouxe um profissional. Um campeonato profissional de squash, ele é mundial. Até a premiação do masculino, ele é maior que a do feminino, e eu não aceitei. Eu simplesmente não aceitei. Como assim? Por que o homem tem que ganhar mais que a mulher? Então eu briguei para igualar os dois, então só iria funcionar se os dois ganhassem a mesma, claro. Não vinha. Não tinha esse... Então, assim, hoje o squash no Ceará é dominado por mulher. Eu tenho um sócio que é um homem, mas é eu e a minha irmã que está bem à frente, assim, tomando de conta, e ele é super feminista também, então é ele é minoria. Dentro do clube ainda dominado por homens, squash também dominado por homens, mas a gente está realmente... E para jogo livre, tudo isso para dizer o quê? Que no jogo livre as mulheres não pagam lá no clube, entendeu? No jogo livre, se você fizer a aula, a gente dá de graça o jogo livre para elas. Para quê? Porque elas têm mais dificuldade de se conhecer, elas têm mais dificuldade de ter afinidade. Vamos sentar ali e já vai, vamos pegar uma cerveja? Vamos, pronto, viraram amigo. Pronto, aí entra num grupo, vai entrar num grupo paralelos, vamos entrar, pronto, acabou. A mulher tem mais dificuldade. É um processo mais lento. A gente criou um grupo só feminino e a gente fica lá assim, vamos meninas, vamos jogar. Vamos, aquela ali vai jogar aquela hora, vai jogar com ela. Então assim, a gente teve todo esse processo. Oi? E temos a noite do vinho, verdade. A gente ainda tem, toda quinta-feira, antes do campeonato, de qualquer campeonato do clube, aí depende de cada um.
Não, a gente tem. Ó. Sim. Toda quinta-feira antes do campeonato. Toda quinta-feira antes do campeonato, a gente faz uma mesa de frios, a coisa mais legal do mundo. A gente faz rodada de desafios só entre as mulheres. E aí, depois disso, todo mundo bebe, se diverte. O clube só fecha quando a gente quer fechar. Então fica todo mundo bebendo, se divertindo, se conhecendo. E a gente realmente é ali, naquela noite de vinho, que as mulheres realmente se enturmam, se conhecem e pronto, acabou. No outro dia tá todo mundo jogando na loucura. Vamos combinar amanhã? Vamos. Vamos sim. Então temos uma noite de vinho, sempre patrocinado por alguém, inclusive. Já foi a Biofórmula. Vamos fazer com a Biofórmula. Já foi como é o nome a Orolaser. Já foi. Que a gente leva também, tipo, a Biofórmula leva brindes para todas as atletas, mulheres, né? Como é o do sapato? A Santa Lola já patrocinou, deu tênis, sandália. CB Acessórios. Bolsa. Ganhou uma bolsa, a CB Acessórios. Então, assim, no dia do vinho, é assim, uma coisa que a gente tem muito prazer em fazer, entendeu? Muito prazer. Até quem patrocinou as garrafas de vinho foi uma noite assim, até Coco Bambu. O Coco Bambu patrocinou as garrafas de vinho, então assim, foi uma noite memorável. Enfim, ficou. Aí, enfim, a gente faz muito também. E a interação lá é muito importante pra gente. Não é exatamente. Claro, tem os nossos atletas aqui, ó. Esses aqui são todos que estão querendo realmente subir, querem ganhar o Nordeste, querem ganhar o Brasileiro. A gente tem workshops pra isso, mas não é o nosso foco. O nosso foco é a pessoa ser feliz lá dentro. Entendeu? Ser feliz. Ela tem que ser feliz lá dentro. Ela vai ser feliz emagrecendo, ela vai ser feliz se divertindo, ela vai ser feliz conhecendo novas pessoas, ela vai ser feliz comendo carne, que a gente também é patrocinado pela BC Special, então sempre tem churrasco. Enfim, a gente tem parceria aqui com o Rádio Rock, já fizemos vários eventos aqui dentro, assim. Então, é mais ou menos isso que a gente trabalha. Então, não é só, mas tudo isso é só para dizer que o jogo não vai ser liberado. Para as meninas. Então, se você quiser isso, você faz um plano 2 vezes na semana e depois vai ficar jogando com a Rafaela, com as meninas aí, entendeu? Tá bom. É isso. Foi? Vai passar o vídeo agora. Cansou, né, meu filho? É.
E aí é legal porque assim, a associação é do estado todo do Ceará, né? Então tem pessoas que vêm nesse dia, é o dia que tem a festa da associação aqui em Fortaleza, né? São 800 associados. Então ele pega esse gancho do mesmo dia de manhã fazer a prova. E aí a gente fez esse evento piloto para 200 pessoas e ele já quer fazer agora em 2023 algo maior para 500 pessoas, né? E as pessoas já participaram, a gente fechou um convênio com eles para que os associados se tornem alunos da assessoria com desconto. Como a gente trabalha com a planilha de corrida online, a pessoa pode estar em Juazeiro, em Barbalha, né? Onde tem agência da Caixa e eles moram, está se beneficiando em relação a esse serviço. Então foi bem bacana, né? E só para complementar a pergunta dela, como essa questão da corrida, um corredor, a gente percebeu que a pessoa que corre sem uma meta estabelecida se torna meio que frustrante, né? A pessoa só correr por correr. Quando liberou uma maratona de 42 quilômetros só para 100 pessoas, que eram os alunos da Tio Flavinha Assessoria e do Clube de Corrida do Professor Rossmann, só para eles. Muita gente e outras assessorias queriam, mas foi um serviço que a gente disponibilizou só para o aluno, para que eles pudessem estar treinando e ter uma prova-alvo, que ainda não era liberado provas abertas, né, para 1000 pessoas, porque não valia a pena você fazer uma corrida para 100 pessoas, né, o custo é muito alto. E a gente mesmo assim fez e foi um sucesso, né? A gente fez uma maratona de 42 quilômetros aqui e foi um sucesso. A gente saiu da Barraca Terra do Sol, os maratonistas foram até o Eusébio pela CE010 e voltaram. A gente fez 21 pontos de hidratação, segurança, fotógrafo, carro de apoio, ambulância. Quando voltaram lá na Terra do Sol tinha um mega café da manhã com massagem, medalha. Foi uma experiência muito bacana. Bora pro sorteio! As meninas preencheram aqui o do Squash, Gel? As meninas preencheram o do Squash, será aqui? Não vi. Ei, meninas, vocês preencheram do Squash? Tu preencheu? Ah, eu acho que foi o do Squash. Você preencheu alguma coisa do Squash? Não. Preencheram? É o mesmo, a gente vai sortear. Ah, tá. Tá. Quero saber se todo mundo preencheu. Esse povo aqui é tudo metido, os que preencheram. É. Não sei. Ele, né? É, vai. Tem. Olha, também é uma pessoa bonita, porque você é dedicado. Sou dedicado, viu? Em outubro tem o campeonato. Aí, deixa eu dar uma sugestão. Como essa camisa é feminina, tenta sortear para mulher e para homem. Tá certo. Ah, aí o boné tá bom. Vou bater foto e me ajuda, porque ela tem que estar vencida. O homem. Ronald Garcia. Ronald! Vai dar pra... Ele vai dar pra Emanuele. Ana Cristina Carneiro. Não, é sempre hoje. Não, é sempre vídeo, Emanuele Garcia. Olha aí! Ei, eu e tu temos que ganhar R2 pra vir malhar, viu? Muito bem! Agora eu vou malhar. Victor. Vitinho! Ai, gente, quem é Victor? O Vitinho. Olha!
A gente vai fazer um grupo e vai junto, e malhar. Félix. O Félix ganhou do clube? Ah, o Félix ganhou do clube. Ah! Vai lá, João, entregar. Cadê? Pronto. Aí tu ganhou um presentão, viu, Félix, agora? Aê! Uma vez eu fiz super treino lá no Ultimate, lá o cara muito longe, né? Aí era ração, tinha Ultimate Prime, levaram umas 60 pessoas. Lá, né, eu consigo muitos prêmios, porque eu tenho episódio. Todos os 60 prêmios. Vai ler, vai sair de início da manhã. Porque você já vai lá, mas você aproveita. É verdade.